Olá galera, Jober Chaves na área e hoje eu quero falar sobre como pensar como um milionário. Recentemente me fizeram essa pergunta no canal de como eu consegui o combustível emocional, como eu consegui a força interior para sair das situações que eu vivi. Para aqueles que são novos no canal, para aqueles que não conhecem a história, eu era um rapaz muito pobre que cresci na periferia, na zona leste de São Paulo. Eu brinco que eu cresci na Califórnia, mas não na Califórnia, lá nos Estados Unidos, mas na Vila Califórnia, aqui na zona leste de São Paulo. Eu era muito pobre de marré. Não sabia que a vida tinha nem essas possibilidades. Eu achava que para você ficar rico, para você ser muito bem sucedido na vida, ou era porque você tinha pais ricos, ou porque você acabou tendo sorte e sendo indicado para uma posição de riqueza numa empresa ou alguma coisa assim. Eu não entendia que o trabalho, por exemplo, era um caminho para a riqueza. Eu não entendia que o mundo era cheio de oportunidades para essa riqueza. Isso mudou quando eu conheci o Bill, quando o Bill entrou na minha vida. E quando o Bill entrou na minha vida, eu tomei uma decisão. Eu ia pensar como ele e não mais pensar como eu pensava. E isso foi fundamental, e isso que fez a diferença. Por um período da minha vida, eu me esvaziei de mim mesmo e eu fui construindo dentro de mim o pensamento do Bill. Então, eu tinha o material do Bill e eu estudava esse material direto. Era um treinamento de 18 horas que eu ouvi mais de 100 vezes. Eu não estou brincando, eu ouvi mais de 100 vezes. E aí, eu fui substituindo a minha forma de ver o mundo, que era pobre, era pequena, ela era restrita, ela era escassa, pela forma do Bill de ver o mundo. E poucas pessoas estão dispostas a fazer isso, porque as pessoas estão apaixonadas por elas mesmas, mesmo que seja ruim, mesmo que a vida seja ruim, mesmo que as coisas não estejam do jeito que elas querem, elas gostam delas. Então, era como se, por exemplo, nós estávamos naquele final de semana em 500 pessoas escutando o Bill. Mas por que só eu, daquela turma que estava lá, me transformei num multimilionário? Porque eu fiquei disposto a abrir mão do jeito que o Jober pensava, colocar o Bill todinho dentro de mim, e depois que o Bill estava dentro de mim aqui na minha mente, aí eu comecei a combinar a personalidade do Jober com a do Bill. O que as outras pessoas tentaram fazer? Elas continuaram com o jeito que elas pensavam, elas foram encaixando o Bill no jeito que elas pensavam. Não funcionou para a maioria delas, talvez para nenhuma delas. Aí chegou o dia na minha vida que eu já estava rico, andando de Mercedes, e achei que eu era a última bolacha do pacote. E o que eu fiz? Eu voltei a pensar como Jober. Não aquele menino pobre, mas aquele modelo de Jober. E o que aconteceu comigo? Eu quebrei e fiquei devendo 1 milhão. Aí foi muito frustrante, porque ficar devendo 1 milhão foi uma época muito dura da minha vida, porque eu achei que eu tinha sido convidado para a festa dos ricos, e como na Cinderela, deu meia-noite, eu virei abóbora e era como se eu recebesse um convite para sair de lá. Foi uma época muito dura essa. E aí eu fiquei ali como aqueles cachorros feridos, lambendo a minha própria ferida, com dó de mim mesmo, igual hard. Eu não merecia isso, né? Esse processo, ele não piorou, nem melhorou. Ele só ficou nesse lenga-lenga por anos. Não foi por dias, por anos. Até que eu tive a seguinte sacada. Peraí, e se eu fizer pela segunda vez aquilo que eu fiz da primeira vez? E se mais uma vez eu pensar como o Bill? Se mais uma vez eu colocar tanto Bill dentro de mim, mas tanto Bill, que eu vou de novo sair dessa situação. E foi o que eu fiz. No ano de 2008, eu li um cara, né? Ele me deu um chacoalhão. Era um livro, né? Mas eu achei que era pessoal. Ele me deu um chacoalhão. Falou, sai dessa, para de ficar aí reclamando da vida, para de ficar chorando, vai lá, dá o seu melhor. E ele falou, faz por 6 meses as coisas do jeito que eu tô te falando, que você vai ver. E eu falei, olha, eu não vou fazer por 6 meses, de tão bravo que eu fiquei. Vou fazer por 1 ano. E por 1 ano, eu desliguei a televisão. Por 1 ano, eu fiquei ouvindo o Bill direto de novo. Por 1 ano, eu li de novo. Isso foi no ano de 2008. 2009,
as coisas melhoraram no meu coração, as coisas melhoraram, eu já estava alegre de novo, mas eu ainda estava devendo 1 milhão. E aqui tem um segredo, a alegria já tinha tomado conta de mim de novo, eu já não era mais aquele cara. Às vezes você podia encontrar comigo, eu não reclamava em público, eu conseguia te enganar. Em público, eu vinha, você me via assim, ó. E aí, como é que você tá? Tudo ótimo! Mas você virava as costas e eu fazia assim, ó. Quando eu tava sozinho, eu tinha uns negócios assim. Ai, tipo, ó dia, ó céus, azar. Quando eu tava sozinho. Se você aparecia, eu, tudo bem, tudo bem, tudo bem. O pessoal chamava, o Gilberto tem um sorriso de 1 milhão. Mas quando eu tava sozinho, eu era o cara que não valia nada. E aí, quando eu tava sozinho, eu passei a me alegrar tanto quando eu encontrava você. A alegria estava presente na minha vida 24 horas por dia, 7 dias por semana. Eu voltei a sonhar, mesmo dormindo, sabe os sonhos que você não tem controle? Aqueles sonhos antes dessa decisão eram pesadelos, de que as coisas iam piorar, de que as coisas estavam ruins. Aí nesse momento, apesar de eu ainda estar devendo 1 milhão, as noites foram melhores dormidas, os sonhos eram melhores. Então esse era um indicador de que eu estava no caminho certo. Janeiro de 2009, as coisas começaram a entrar no eixo, pequenininho, e a gente tem que tomar cuidado, porque a gente precisa prestar atenção aos pequenos começos. Tem gente que despreza, só quer se for a explosão. Se eu tivesse perdido aquele pequeno começo, talvez, apesar de já ter mudado o meu estado emocional, talvez eu ainda estivesse lutando com aquele problema do 1 milhão. Mas peguei aquele pequeno começo e eu fui multiplicando. No final, 2009, a gente conseguiu montar uma estrutura melhor com a empresa, pegando todo o pouco dinheiro que entrava, reinvestindo. Não paguei 1 milhão, mas eu fui investindo na empresa. Em 2010, as coisas explodiram. Em 2010, nós faturamos milhões. No final de 2010, eu tinha dinheiro guardado, já tinha pago 1 milhão. Então, um problema que eu fiquei alimentando por anos, sem sair do lugar, porque eu só ficava reclamando, ó dias, ó céus, ó azar, ou eu ficava com dó de mim mesmo, eu não merecia isso. Mudou quando mais uma vez eu deixo de pensar como Joubert e falo assim, vou pensar do jeito que o Bill pensa. E era mais ou menos como se o Bill estivesse andando por aí, então falava com autoridade, tinha poder nas decisões, pensava com autoridade, e é aí que está o segredo. Então, pensar como um milionário não é você ficar olhando para um monte de coisas, para um monte de situações, tentar imitar a roupa que o cara veste, o carro que o cara dirige. Pensar como um milionário é você estudar o cara profundamente. Você estudou ele com tanta profundidade que você começa, aqui nessa situação, o que esse milionário faria? Aí você vai e faz igual. Naquela situação, o que esse milionário faria? Aí você vai e faz igual. Aí eu vou falar para vocês o que eu fiz. Se você pegar 18 horas vezes 100, 1.800 horas de estudo, mas eu aprendi a falar inglês, eu precisava falar com esse cara, eu aprendi a falar inglês, pego um avião, vou para os Estados Unidos, pego um carro em Nova York, dirijo até a Virgínia, foram 6 horas de viagem, para quê? Para estar com o Bill. Todas as vezes que ele esteve no Brasil, eu tive com ele, tive a oportunidade de sentar assim, ó, do lado dele. Eu precisava pensar como ele pensava, eu precisava pensar como pensava um milionário. Agora, para isso, às vezes você vai descobrir o significado da palavra que você precisa se esvaziar de você mesmo. Só não tem essa preocupação, você sempre vai estar aí, você não vai se perder de você mesmo. Só isso que você precisa saber. Não é você se esvaziar de você mesmo, não é você jogar fora tudo que você viveu aqui, todas as suas experiências, as pessoas que você ama, as boas situações que você viveu. Ao contrário, você ainda vai ser mais grato, mais apaixonado pelas situações e principalmente pelas pessoas que passaram pelo seu caminho, até pelas pessoas que te prejudicaram. Até essas pessoas você vai ser mais grato quando você se esvaziar de você mesmo, quando você trouxer para dentro de você uma coisa que faça a diferença na sua vida, uma coisa que faça a diferença no seu coração. O Bill ensinou uma palavra: como o homem pensa no seu coração, assim ele é. Eu vou repetir isso para você. Como o homem pensa no seu coração,
assim ele é. Eu estava pensando como uma pessoa pobre. Por quê? Eu vivia num lugar pobre, convivia com pessoas pobres, pessoas amorosas, pessoas legais, pessoas bacanas, a gente se divertiu muito naquela época, mas aquele era um modelo de pensamento. Eu pego e trago para a minha vida um novo modelo de pensar. Eu trago para a minha vida um modelo de pensar milionário. E aí eu não posso comparar uma época com a outra, porque se a minha diversão naquela época era andar de ônibus lotado, conversar com os meus amigos, agora a minha diversão é viajar pelo mundo, é pegar aviões. Se naquela época a minha diversão era andar com um carro velho, a minha diversão é andar com um carro importado. Se naquela época a minha diversão era morar numa casa de 40 metros quadrados com 9 pessoas, a minha diversão agora é construir uma casa de 400 metros quadrados e às vezes para 4 pessoas morarem, 100 metros por pessoa, porque é uma casa legal e vale a pena ser construída. Muita gente vai se beneficiar com isso e eu vou me divertir morando lá dentro. Faz sentido aí a diferença? Não é que mundo é melhor, é óbvio que tem um que é muito melhor, mas não é que pessoa é melhor, é que você vai crescer na medida que você fizer essa escolha. Você está pronto para isso? Se você estiver pronto, essa vai ser a aventura mais louca da sua vida, a aventura suprema, uma aventura que não tem preço. E se você estiver pronto para isso, eu quero dizer para você, vai lá no meu Instagram, @joberchaves. Eu tenho mais dificuldade de responder aqui do que lá. Vai lá no meu Instagram, me manda uma mensagem e fala: Jober, eu estou pronto para fazer essa jornada com você. Tinha um programa que era um primeiro passo para essa jornada. Eu não quero convidar você para esse, porque eu acabei de encerrar, mas eu estou lançando um novo programa, mas não vou dizer aqui qual é. Se você realmente quiser saber qual é, você vai falar: Jober, eu quero conhecer o novo programa que você está lançando. E vai dizer isso lá no meu Instagram. Combinado? Como eu gosto de terminar dizendo, the best is yet to come. O melhor ainda está por vir. See you soon. Nos vemos em breve. And God bless you. Deus abençoe você.